Olá, boa tarde. Hoje o Repórter Rio começa com uma entrevista especial com o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans. Boa tarde, secretário. Obrigado pela participação aqui no Repórter Rio. Eu vou começar perguntando para o senhor sobre essa decisão dessa semana. Por que a prefeitura definiu que não é mais obrigatório o uso de máscaras em locais fechados? Maurício, boa tarde. A gente vai ser coerente com as medidas restritivas. No momento em que a gente tinha aumento de número de casos, aumento no número de internações, a gente colocou regras para obrigar a utilização de máscara, para limitar a circulação de pessoas. E nesse momento a gente já não tem mais. A gente tem um número de casos mais baixo desde o início da pandemia. A taxa de transmissão é a menor também desde o início da pandemia. Então a gente pode começar a voltar à normalidade. E voltar à normalidade é desobrigar as pessoas a utilizar a máscara. Claro que ainda é recomendado que pessoas que não se vacinaram e imunossuprimidos continuem utilizando, mas hoje, com a taxa de transmissão tão baixa, não faz mais sentido manter a obrigatoriedade na cidade. Secretário, falando nessa volta à normalidade, essa semana está um calorão danado, e muitos telespectadores mandaram para aqui uma pergunta em comum sobre os ônibus que continuam circulando sem o ar-condicionado, os ônibus com as janelas abertas. O senhor diria que já tem uma possibilidade, os ônibus podem ligar o ar-condicionado? Podem, devem ligar o ar-condicionado, não tem mais nenhuma medida restritiva colocada na cidade do Rio de Janeiro, exceto o passaporte vacinal. Então, a única medida colocada ainda em relação ao Covid-19 é a obrigatoriedade da apresentação do passaporte vacinal em locais fechados. Em locais abertos também não é mais obrigatório. Então, não tem mais nenhuma medida restritiva, podem ligar o ar-condicionado, não faz nenhum sentido mais a gente ainda manter as pessoas nesse calorão sem ar-condicionado. Para o novo carnaval, o carnaval em abril, 2 carnavais do mesmo ano, tem alguma regra, alguma determinação específica? Blocos podem sair se tiver uma autorização de outros órgãos da prefeitura? Como é que está essa expectativa? Maurício, a gente ficou com muito medo em relação ao carnaval, de ter um aumento de número de casos, da gente ter uma nova disseminação intensa da Covid. Felizmente, a gente viu que, mesmo as pessoas se aglomerando no carnaval, o número de casos não aumentaram. A gente tem uma alta cobertura vacinal hoje que permite que a gente possa fazer isso. Então, não tem nenhuma restrição a nenhuma atividade de aglomeração, inclusive o carnaval. O carnaval esperamos que aconteça com muito sucesso e, normalmente, nesse mês de abril. Posso colocar meu bloco na rua com tranquilidade? Com tranquilidade. Sempre a gente vai continuar acompanhando os números, continuar acompanhando as taxas de incidência e de transmissão, mas se tudo continuar muito positivo como tem hoje, com uma taxa de transmissão tão baixa, pode colocar o bloco na rua com tranquilidade. É um acompanhamento constante, né? Porque no início do ano acabou surgindo a Ômicron, quando todo mundo achava que ia ficar a coisa mais calma. Então, é um acompanhamento dia a dia, qualquer novidade. O vírus não pode achar que acabou a pandemia, que está tudo tranquilo. É isso, a pandemia agora já virou uma endemia, né? Ela se mantém ao longo de um tempo muito grande. Se não aparecer nenhuma nova variante, como aconteceu com a variante Ômicron, a gente vai ter um cenário de muito mais normalidade para os próximos dias. É importante que a gente mantenha a nossa alta cobertura vacinal. A cidade do Rio de Janeiro alcançou uma alta cobertura vacinal. Tá e é importante, agora, secretário? A gente está em 99% acima de 12 anos, já vacinado com Muito 2 bom, doses. As crianças chegando a 70% de primeira dose. E as doses de reforço já está chegando a 55%, que a gente considera uma boa marca. A vacina que o senhor acredita que fez essa diferença, essa mudança de chave aqui no Rio de Janeiro? Certamente. Hoje é muito raro você encontrar uma pessoa adoecendo gravemente por Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. Isso é por conta da vacina. E os que adoecem gravemente são pessoas que não se vacinaram. E tem algum estudo já para a 4ª dose, com idosos? A prefeitura já caminha para essa 4ª dose ou não? Essa é uma cobrança de sempre, né? A gente ainda não tem evidências científicas que determinam que a gente precisa dar uma 4ª dose. A dose de reforço, ela protege, ela tem uma proteção muito alta contra a internação, contra óbito de Covid. Então, a 3ª dose, a dose de reforço, por si só, já já tem um efeito protetor muito alto. A nossa expectativa é fazer a 4ª dose, como a gente está fazendo, nos imunossuprimidos, e uma 2ª dose de reforço também, quando completar 1 ano do primeiro reforço. Então, lá para setembro,
os idosos já devem estar tomando a segunda dose de reforço. Eu já tomei minhas 3 doses, chegando à quarta, vou mais uma vez lá para tomar a minha 4ª dose. É isso, já pode ficar protegido. As pessoas que se vacinaram têm um grau de proteção bastante alto. Agora, essa proteção, Maurício, a gente sabe que ela não dura para sempre, ela vai caindo. Então, as pessoas que ainda não tomaram o reforço, por favor, procurem os postos para se vacinar. São 670 mil cariocas que ainda não tomaram a dose de reforço. Então, a gente pede de novo, insiste, aproveita aqui todo o espaço para cobrar. Olha a caderneta de vacina, vai se vacinar, ajuda a gente a ficar protegido. Com certeza, secretário, a vacina é muito importante, não só para a Covid, como para outras doenças, né? Eu queria agradecer aqui a participação do senhor no Repórter Rio, com esses esclarecimentos, falando as últimas informações sobre a Covid e o enfrentamento que essa pandemia virando endemia e, graças a Deus, embora rapidinho do Rio de Janeiro e do mundo, né? É isso, Maurício. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde.